tenho certeza que quando você vê um computador que tem um gabinete nessas condições, é um PC velho. Mas não se engane, no caso dos computadores, nem sempre a aparência mostra na verdade o que tem dentro. Este computador está funcionando perfeitamente. Vamos ligá-lo. Veja, o único problema realmente é a aparência do gabinete. Faça agora mesmo a sua inscrição no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Muito obrigado. E aqui estamos com esse nosso gabinete, não tão antigo assim, porém num péssimo estado de conservação. Aqui podemos ver que ele já não tem mais o DVD e nem as placas de plástico. Antes de continuar com o vídeo, vamos mostrar como ficou o PC em seu novo gabinete. Pronto, e aqui está o nosso PC com um novo gabinete. E agora nós ligamos aqui em cima. Ali está. Este é o nosso mesmo PC, porém funcionando perfeitamente em novo gabinete. E é aqui que nós entramos na troca do gabinete, porém mantendo as mesmas peças do computador. Vamos iniciar então a desmontagem do nosso velho gabinete, desconectando absolutamente todos os cabos e fios. Iniciando pelas conexões do painel de controle do gabinete de PC, que são exatamente esses cabos aqui da parte de baixo da placa-mãe, do áudio, USB, power, reset e os LEDs de HD e de Power. Os cabos seguintes são os de transmissão de dados para o HD. No caso desta placa-mãe, são do tipo SATA. E vamos desconectar também o cabo de energia do HD da fonte. Desconectando agora o cabo de energia geral da placa-mãe. Cabo de energia do processador. Vamos retirar aqui o suporte de HD. E agora vamos retirar a placa-mãe. Este tipo de placa-mãe, um modelo também mais atual, tem somente 4 parafusos. E a última peça a ser retirada, a fonte de energia deste PC, que são apenas 4 parafusos. Somente depois de tirar o último parafuso é que você pode tirar a fonte pelo lado de dentro dessa forma. E as peças fundamentais para se montar um PC são uma boa fonte de energia. Esta, por exemplo, é de 450 watts. Na montagem, vamos ficar sabendo para que serve cada cabo da fonte de energia. É necessário também uma placa-mãe que tenha um processador que é instalado debaixo desse cooler, uma ventoinha com um dissipador de temperatura. E a placa-mãe necessita de pentes de memória RAM, que faz o PC trabalhar. E precisamos ainda de um local de armazenamento de arquivos, que é o HD, o hard disk. Porém, já há algum tempo, nós não estamos utilizando o disco rígido. Passamos a utilizar somente o SSD. Não tem necessariamente um disco. É como se fosse um micro SD gigante. Aqui estamos com outro gabinete, embora também usado, está em melhor estado do que aquele outro gabinete. Mostramos que tem 2 tampas, uma na esquerda e uma tampa na direita. Tiramos apenas a tampa da direita e aí sim tiramos a tampa onde temos acesso a todos os compartimentos do gabinete. Iniciamos conectando a peça principal de um PC, que é a placa-mãe, e automaticamente com as conexões de controle de painel para o controle também da placa-mãe. A primeira dessas conexões será a conexão Power e será conectada nesses 2 polos pretos. Próxima conexão Reset, que vai exatamente na frente das conexões de Power. Estes primeiros são de conexão do LED da energia, o Power LED. E a última conexão, LED do HD. Aqui está o plug da USB externa, que vamos conectar no USB 1. E agora o áudio externo, que vamos conectar neste grupo de terminais. Ok, nossa placa-mãe completamente conectada. Antes de colocá-la dentro do gabinete, vamos instalar um dispositivo para ajudar ainda mais na aparência do gabinete. O espelho de conexões da placa-mãe. Ele vai encaixado aqui. Temos somente que posicionar a placa-mãe do PC na furação do espelho traseiro. Este tipo de placa-mãe mais atual tem somente 4 furos. E nós faremos isso com 4 parafusos pequenos. Pronto, aí está a nossa placa-mãe parafusada no lugar. E agora sim podemos mostrar o acabamento com o espelho de conexões da placa-mãe. A próxima etapa, o HD, que no caso deste gabinete também mais atual, não temos a necessidade de um suporte para esta nova configuração de HD. Temos aqui o espaço reservado para o SSD. E aqui nós vamos fixar com mais 2 parafusos pequenos. Aí está, nosso HD posicionado. Vamos para a terceira peça, é a montagem da fonte. Devemos entrar por aqui e logo em seguida acomodá-la. Já temos um parafuso aqui para segurá-la. E aí está a fonte no lugar, os 4 parafusos. Próxima etapa, como ligar o PC. A primeira conexão de energia. Esta conexão
maior que distribui energia para toda a placa-mãe e é encaixada neste plug maior. A próxima conexão é a conexão que alimenta o processador, a CPU. Esta conexão com um gatilho que tem apenas 4 polos. E agora vamos à conexão de alimentação do HD, do SSD, que é a conexão SATA, sempre com a trava para baixo, aqui. E enfim, a última conexão, que é da conexão SATA para o HD. Nós vamos conectar na conexão SATA 1, conectarmos no HD, ao lado da conexão de energia, termos a certeza de que nenhum cabo está se aproximando da ventoinha. E agora só nos resta ligar e testar. Faça agora mesmo a sua inscrição no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Muito obrigado.